Bem-vindos a mais um ItapemaCast, podcast oficial do mercado imobiliário que mais cresce e valoriza no Brasil. Eu sou o Matheus Felipe e aqui do meu lado tem minha sócia, host e rosto desse belíssimo podcast, Nicole Silvano. E é isso aí. No episódio de hoje, estamos aqui com uma pessoa mais do que especial, corretora de luxo do mercado imobiliário de Santa Catarina, conhecida por vender os apartamentos mais caros de Balneário Camboriú, Liliane Porsche. Seja muito bem-vindo ao ItapemaCast. Seja muito bem-vinda, Liliane. Esse aqui é um espaço que a gente trouxe realmente para conversar com o pessoal sobre o mercado, né? Apresentar o nosso mercado que a gente sabe que é maravilhoso e, é claro, trazer histórias aqui que inspiram, que a gente sabe que é o caso da sua, né? Prazer, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer dividir um pouco da minha história, né? Dividir esse processo da carreira, da corretagem e desvendar os segredos aí. A gente tá curioso. E você que está assistindo a gente aí, seja no YouTube, no Spotify, siga a gente, se inscreva no canal e siga a gente no Spotify, que tem podcast aqui toda semana. Toda quinta-feira, às 8 da noite, tem um podcast novo sobre o mercado imobiliário que mais cresce e valoriza no Brasil. E também siga no Instagram, a gente está postando cortes diários lá. Liliane Porsche, olha só, o nome já chama, né? Já diz tudo, né? Minha mãe é Porsche. Ah, olha aí. Olha só. E como é que começou como é que o mercado imobiliário entrou na tua vida, assim? Que a gente sabe que não foi do dia pra noite, né? Faz tempo já. Na verdade, eu tô no mercado há 13 anos. Eu morava em Florianópolis, sou natural de Chapecó. E eu morava em Florianópolis, minha irmã já morava em Florianópolis, foi a primeira a quebrar o ciclo, assim, dos funcionários públicos, porque meus pais são funcionários públicos, e o sonho dos meus pais era que eu fosse também funcionária pública. E eu fui para outro caminho. Então, fui para Florianópolis e eu trabalhava em concessionária de luxo. Trabalhei na BMW, Land Rover, na Volkswagen também. E a convite de um amigo, que já era corretor, veio com aquela promessa. A gente até dá risada, né? Aquela promessa que eu ia ter mais liberdade de tempo, né? Que o corretor fazia o seu horário, né? E que as comissões, obviamente, seriam maiores. E realmente é, né? Eu falo hoje, assim, a corretagem, quando você trabalha como corretor, você trabalha com o produto mais caro da prateleira, né? Tirando aeronaves e embarcações, né, de super iates, hoje nós temos o produto mais caro de uma prateleira, né, de desejo. Então, é um produto onde, obviamente, o retorno, o ticket é considerável também comissionamento. Então, eu comecei em 2012, né, no mercado imobiliário, e eu trabalhava na Pedra Branca, lá na Palhoça, não sei quem conhece a Pedra Branca. Sim. Que a Pedra Branca, na verdade, foi até um case para Vocan aqui, pro Viva Park, que é uma cidade planejada também. E lá tem a parte horizontal e a parte vertical, como aqui. Comecei lá, trabalhei 3 anos lá. E em 2015, janeiro de 2015, que foi a minha virada de chave, quando eu fui convidada por uma construtora local, a Pascoaloto, e eu assumi o Yacht House, que foi um empreendimento, assim, que é um marco na minha vida, é algo que eu vou levar para sempre, que além de grandes negócios, fiz grandes amigos e, sem dúvida, é o que marcou a minha história na corretagem. Uau, que show. Show de bola, né? Foi o Yacht House até hoje, né? A gente sabe que é um ícone aqui, não da região, mas do Brasil, né? A gente sabe. Então, eu acredito que foi uma experiência muito legal pegar ele desde a fundação até a entrega das chaves. Podia contar como é que foi essa jornada ali, né? Ali dentro. Tu era gestora dentro do Yacht House. Sim. Então, tu atendia corretores e os dois. Eu já trabalhava com o mercado imobiliário antes, né? Que eu trabalhava na Pedra Branca. Mas eu trabalhava com ticket, assim, de 500 mil a 1 milhão. Isso há 10 anos atrás. 1 milhão já era considerado o alto padrão, né? Hoje até eu falo, assim, o alto padrão hoje de 1 milhão já mudou, né? Porque hoje o alto luxo, né? Eu considero o alto luxo tá acima de 10 milhões, né? Que seria realmente o alto padrão de antigamente. E quando eu fui trabalhar no Yacht House, era um outro cenário. Um empreendimento com assinatura internacional, que é o que hoje tem um foco muito grande, né, no mercado internacional. Eu viajo muito e vejo assim que não somente no Brasil, mas a construção civil ela
se aliou às grandes marcas de luxo, né? Criando o co-brand. Então, hoje, na nossa região aqui, a gente já tem vários projetos que vêm com essa assinatura de luxo. E o Yacht House foi o primeiro, foi o pioneiro, vindo com a assinatura da Pininfarina, que a Pininfarina é uma assinatura italiana. São os responsáveis pelo design da Ferrari, Maserati, né? E tudo que a Pininfarina desenha é diferente, né? Uma caneta com a assinatura da Pininfarina é uma caneta completamente diferente. Uma caneca, um microfone, tudo que eles fazem, você pode ver que tem um design diferenciado. E o Yacht House, né, por si só, a gente já consegue visualizar. É o maior hoje pronto, né? Com 3 acessos, então eu não vou vender aqui o Yacht House para vocês, mas ele é um empreendimento icônico, tá? E ele vai ficar por muitos e muitos anos ainda como um grande empreendimento, não somente de estrutura, mas de diferenciais. Sempre falo, gerenciei corretores, atendia cliente direto também. E na época, né, em 2015, desde a época da fundação, foi vários processos dentro do Yacht House e até a entrega, que eu finalizei a entrega em 2023, junto com a outra empresa, com a GT. Mas foi, além de um grande aprendizado, né? Assim, é o que demonstra a minha evolução de carreira também, né? Dentro dele, de ensinamento mesmo. Uau. E a tua primeira venda foi lá, né? Podia contar um pouquinho da história, como Primeira é que foi? venda aqui na região, né? Eu acredito. Eu já vendia antes, né? Lá em Florianópolis, né? A primeira venda do Yacht House Isso. foi em 2015. Uau. Em 2015. Nossa. Inclusive, até uma curiosidade... a primeira venda do Yacht House, o meu primeiro cliente do Yacht House, ele compra comigo há 10 anos. Uau. E ele Olha quem só. comprou o primeiro Sena Tower comigo. Esse é fiel, né? A gente sabe que é bem difícil, né? Os clientes fiéis. E vou te falar mais ainda. É o cliente que mais me indica clientes. Uau, olha só. E aí, Então fez um bom bom trabalho, atendimento, bom uma atendimento boa desde lá conexão. atrás, né? Esse é o segredo, na verdade, né? De você criar uma história... Né? Que eu falo que a venda não é... Não é a primeira venda que te consolida com o cliente. É verdade. É a partir da segunda. Ou a indicação dele. Que faz com que realmente você mostre que você fez um bom trabalho. E o retorno que esse cliente tem. Né? Toda vez que o cliente ele ganha dinheiro contigo, ele não vai deixar de comprar com você. É verdade. Né? Então, você vai ser muito bem lembrado. Desde que você faça um bom negócio para ele. Uau. É isso que a gente vê que é um diferencial aqui da nossa região. A gente tem muitos corretores aqui, né? Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo. E muitos estão Só pela comissão. Só pelo Pix. Tá só só pela esperando comissão. cair o Pix na conta e não quer nem saber o que tá vendendo pro cliente. Se tá vendendo coisa ruim, se tá vendendo coisa boa, né? Então, isso é um grande diferencial, né? A gente pensar com carinho pro cliente, porque a gente, como intermediador imobiliário, a gente tem uma responsabilidade bem grande. Às vezes, Muito solidária, na verdade. tem muita gente, né, que já investe há anos e tal, e tá comprando contigo, mas tem gente que guardou o dinheiro da vida toda dela e vai fazer aquele investimento contigo. Então, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade e o cliente, ele compra com você porque ele teve confiança, né? Principalmente no nosso mercado. Nosso mercado é completamente diferente do mercado dos Estados Unidos, onde lá você tem exclusividade do produto, então, né, muitas vezes ele tem que comprar com você porque você tem o produto. Aqui não, que todo mundo, praticamente, de uma forma geral, todo mundo tem todos os produtos. O que faz com que ele compre com você, comigo, com a outra pessoa? É a confiança, segurança, né? E ele acreditar realmente que ele está sendo bem assessorado. Porque senão não faz diferença. Né? Ou às vezes ele pode ir direto na própria incorporadora. Só que o que acontece? A segurança de ter alguém que está brigando por ele, né? Os meus clientes, os contratos, até chegar no cliente, ele é todo revisado por mim. Até ir para o jurídico do cliente. Porque eu sou a ponte de defesa dele. Né? Tudo, absolutamente tudo, desde a parte... Porque uma coisa é você ajustar o número, outra coisa é você fechar realmente a negociação, né? O jurídico ali, principalmente da nossa região, então, né, o cliente ele já vem com o jurídico preparado também para todas as objeções. Então, nós, como intermediadores, nós temos que estar preparados para toda essa assessoria, não só para fechar, só para apresentar um imóvel e fechar um número, né? Apresentar uma proposta.
E isso mostra muita segurança para ele. Uau. É isso, a gente vê que o corretor, ele não é só um apresentador de imóvel, né? O apresentador de imóvel, ele tá fadado ao fracasso. Sim. Agora, o corretor de verdade, ele tem que estudar sobre economia, Tudo. tem que estudar sobre o mundo, tem que estudar o que tá acontecendo em Brasília, tem que estudar sobre a taxa Selic. Enfim, muita gente vem para esse mercado achando que é o mais fácil, né? Achando que vai ganhar dinheiro aqui, tropeçar em alguém na rua e vai cair um Pix na conta. E muitas vezes é bem diferente, né? O corretor de verdade aqui da nossa região, não da nossa região, mas eu acho que do mundo inteiro, o corretor de verdade, ele tem que estar bem afiado nos estudos, né? Então, isso é... E hoje vocês estão, né? Essa nova geração, dá pra ver pelo rostinho deles, nova geração de corretores. Hoje, a corretagem até saiu na Forbes como a segunda profissão mais desejada. Eu vi. Na minha época, que eu falo minha época, há 13 anos atrás, virava corretor aquele que não deu certo. Virava corretor o aposentado, virava corretor... A minha formação é de direito. É verdade. E virava corretor aquele que não queria, né? Que achava que era uma vida fácil. E não. A corretagem, eu tenho muito orgulho de ser corretora. E não é porque eu venho do apartamento de milhões. É porque todo o processo eu sei o que é ser um corretor de verdade, né? Passei por vários, assim, hoje, a gente tá colhendo os frutos, mas colhendo frutos de muitos plantões de domingo. Nossa. Eu trabalhei muitos anos em incorporadora que eu não sabia o que era sábado e domingo. Nossa, olha Então, só. assim, e você abre mão de muita coisa para alcançar os frutos, né? Eu nem falo sucesso, mas alcançar os frutos. E você nunca pode deixar de plantar. Então, também, esse plantio é eterno. Exatamente. A colheita, ela é obrigatória, né? Agora, o plantio, ele... É opcional. É opcional. Cada um planta o que quer, né? Exatamente. Vai colher o que plantou. Ou o que não plantou, né? E hoje você tem as construtoras que você trabalha mais focada, né? Que a gente sabe que na praia tem muitas opções, né? Ofertas para oferecer para o cliente. Na verdade, sim, a gente tem uma seara muito grande na toda a nossa região aqui, né? Em toda a região. Uma seara muito grande. Mas, obviamente, que eu falo assim, o corretor, ele vende o que ele se identifica, né? Porque o que acontece? O cliente, ele vai chegar, ele vai pedir um produto de tal faixa de preço, normalmente, né? E aí, tá nas suas mãos você levar para tal produto. Né? Por isso que as corretoras, elas amam o corretor. Elas têm que estar, né, com o corretor embaixo das asas. Mas o corretor, ele vai levar para o produto que ele mais sente confiança, que ele gosta realmente. Eu falo assim, se eu não compraria tal produto, dificilmente eu vou vender tal produto, né? Obviamente que assim... Eu vendo de tudo. Se o cliente quiser comprar um apartamento de 1 milhão, obviamente, eu nunca vou dizer, eu não vou vender para você. Mas eu me especializei hoje em imóveis com valor maior agregado, né? Com um ticket mais agregado. Então, tenho as minhas favoritas, obviamente, né? Atuo mais em balneário, no mercado de balneário e Brava, mas também não deixo, atendo aqui em Itapema, Porto Belo, enfim, toda a nossa região ela é muito próspera, né? Então, às vezes o produto que não tem lá, tem aqui, ele se complementa. Então, o corretor ele nunca vai deixar de vender. Né? Ele vai sempre procurar o produto ideal. Porque pode chegar, né? Cliente de 400, 500 mil. Tu atende ou lá não? É só a partir de 5, 10 milhões? Eu atendo. Só que, obviamente, eu vou ver o que ele realmente quer, né? Pra não perder muito tempo, assim. Porque, obviamente, assim, às vezes a venda de 20 milhões é o mesmo trabalho que a venda de 500 mil, né? Às vezes é até menos trabalho. Às vezes é menos. Então, e principalmente porque esse cliente, todos os clientes que compraram apartamentos nesse ticket, acima de 20 milhões comigo, já tinham comprado comigo. Uau, olha só. Então, como eles já tinham comprado comigo, já gera uma confiança muito grande na negociação. A negociação é muito mais rápida, né? Eu conheço como é o time deles, como que é a forma deles negociar. Porque isso é fundamental. Quando você sabe como o teu cliente negocia, se ele é mais moroso, se ele gosta de pensar, ou se ele é mais objetivo, se ele quer número, se ele é pela emoção, se ele é pela razão, tudo fica muito mais fácil na hora de fechar um contrato. Né? E depois dos negócios fechados, tu continua ali conversando com o cliente, fazendo aquele trabalho do pós, pedindo indicação, como é que é? Sempre. E eles indicam muito. Uau, olha só. Eles indicam muito.
E eu não deixo de lembrar deles. Então, eu viajo, eu sempre trago uma lembrancinha, um mimosinho. Tá sempre agradando, né? De uma forma de gratidão mesmo, sabe? De gratidão, porque assim, eu sou muito grata à confiança deles, né? É aquilo que eu falo. Pode comprar comigo, pode comprar com fulano, com ciclano. Então, o nosso profissionalismo é o que vai balizar. Né? Obviamente que, né, todo o nosso trabalho de vídeos, né, de mídia gera autoridade, mas a autoridade mesmo que eu me refiro são resultados, né? Porque aparecer todo mundo pode aparecer, É verdade. mas os resultados é o que mais vai te balizar. Uau. Contra resultados não há argumentos, É né? isso aí. Fatos não argumentos, exatamente isso. E, Lilian, tu se posicionou como uma especialista de luxo aqui da região. Quais foram, desde quando tu se posicionou com isso? Eu vou me especializar nisso. Quais foram os maiores desafios, assim, que tu já enfrentou? Então, na verdade, esse posicionamento veio quando eu fui pro Yacht House. Quando eu assumi o Yacht House, o meu gestor, diretor, ele falou, Eliane, agora você tá num outro patamar. Que isso, tô falando de 10 anos atrás. Tá? Ele falou, esquece o que você sabia. O padrão é outro. E aí, coisas muito importantes, assim. Eu realizei um sonho agora de ir para Mônaco. Que era um sonho, acompanhou. principalmente Fórmula 1. Mas eu acompanho Mônaco há muitos anos. E era o que ele falava para mim. Você não precisa ter um Rolex. Você precisa conhecer um Rolex. Você não precisa ter uma Chanel. Mas você precisa conhecer uma Chanel. Na época, o Yacht House era um plantão onde tinha uma maquete e uma Ferrari. Literalmente o carro, né? Uma 458. E eu era babá da Ferrari e da maquete. Ficava ali cuidando, né? E justamente para evidenciar essa assinatura da Pininfarina. Só que evidenciar também o luxo, né? Então, assim, você quer ser um corretor de luxo, você tem que conhecer o mercado. Ah, mas eu não posso hoje eu não posso hoje viajar. A internet, celular, internet... Tá na palma tem da tudo. mão, né? Tem tudo. Então, assim, se você quer ter conhecimento, você consegue de tudo. Só que você precisa, né, viver o lifestyle com o tempo, né? Você consegue viver esse lifestyle do cliente, mas você precisa conhecer, você precisa saber o que esse cliente gosta, você precisa saber a linguagem, para ele ter segurança em você. Porque senão ele vai falar assim... O meu cliente, ele abre uma proposta aqui, ele fala, eu consigo dar 1 milhão por mês, reforço de 5, naturalmente. Agora, se eu não estou acostumada com esses números, eu vou ter até... Eu vou passar insegurança para falar de uma proposta. Eu vou gaguejar para falar que o imóvel é 40, 50 milhões. Atualmente, eu tô com uma proposta de 90 milhões. Olha só. E é cliente... Só que é uma proposta em dólares. E aí, o câmbio, né? O câmbio, ele favorece. Então, fica muito mais fácil falar, é X milhões em dólares... Tá? E essa segurança mostra que você já atua no mercado, que você sabe do que você está falando. E mostra o valor do projeto também. Né? Porque se você não consegue demonstrar o valor, o cliente não vai comprar. Né? Tem aqueles corretores que já apresentam o imóvel, já com medo. Mas pode parcelar. Esses milhões de entrada, mas pode parcelar. Dá pra chegar nesse. Ele tá com já medo. Entrega tudo. Você nem ouviu o que o cliente tem. Exatamente. Né? Ou quanto que o cliente tem. Ou às vezes até menospreza, porque às vezes ele pode mais. Né? Exatamente. E pra você, o que diferencia um imóvel de luxo de verdade em Balneário Camboriú? Essa pergunta é boa. Eu falo assim, desde o mercado de luxo, desde um móvel de luxo, a um carro de luxo, a uma bolsa de luxo. Luxo, até fazendo adendo, a gente vai ter um livro de lançamento, dia 14 de junho, que é sobre corretores de luxo. Eu sou coautora, são 30 especialistas no mercado de luxo. E ali no livro eu falo, que até parece assim, infelizmente, vai parecer soberba ou arrogância, mas não. O luxo não é para todos. A partir do momento que o luxo se torna para todos, ele deixa de ser luxo. Porque o luxo é exclusividade. O luxo é pertencimento. O luxo é você pertencer a uma tribo, você quer estar no meio daquele network. Os cenas que eu vendo muito também com essa argumentação. Você vai estar entre os mais ricos do Brasil, quiçá do mundo. Porque tem muitos estrangeiros que estão comprando. E a pessoa quer pertencer a esse grupo.
que foi o que aconteceu com o Yacht House. Hoje, assim, o grupo do Yacht House, que se tornou amigos, constantemente eu frequento lá, tenho muitos clientes lá. Cada um, ele é o melhor em uma área. Um é dono da maior transportadora, outro tem uma rede de varejo disso. E eles se conectam em negócios, dentro do próprio empreendimento. Porque eles querem estar falando, eles querem estar no mesmo ambiente, falando com pessoas, morando no mesmo ambiente que outras pessoas bem-sucedidas. Verdade. Né? Então, o luxo é isso, é pertencimento, é exclusividade, mas todo mundo usa a palavra exclusividade, né? Então, a exclusividade, eu falo que é algo que seja escasso, né? Que é escasso. Então, tipo as mansões suspensas do Senna, são 21. Tem pouquíssimas à venda. Olha só. Pouquíssimas. E é exclusivo e é escasso, né? É luxo. É luxo. Então, isso traz o diferencial, né? Porque senão acaba sendo algo normal. Porque quando a gente fala assim de acabamento, né? Já é algo básico. Já é algo básico que você tem que entregar. Esses dias até eu ia gravar um vídeo, daí o meu diretor criativo falou assim, vamos falar da área de lazer, piscina. Eu falei, piscina até Minha Casa Minha Vida tem. É verdade. Isso não é um diferencial de luxo, isso não é um diferencial, isso é o básico, né? Então, o diferencial é localização, sim, localização é o que vale, mas é o conceito do empreendimento. Uau. E o que pra ti diferencia um corretor de luxo mesmo? Um corretor de luxo ou um corretor que acha que é de luxo? Vamos dizer assim. Na verdade, assim, sendo bem sincera, de uma forma genérica, nada, tá? Porque todos somos iguais e todos somos capazes. Então, se eu conseguir, se o fulano conseguiu... eu fiz uma live com o Cris esses dias e eu falei... uma época que eu não vendia, eu fiquei muito tempo... Como todo corretor, eu acho, né? Difícil aquele corretor que vende todo mês, né? Então, assim... e é normal na nossa profissão, você tem que ter persistência. Mas nos momentos onde eu ficava um tempo sem vender... sabe o que me animava? Eu olhava, digamos, para um prédio onde a consultora falava assim, tá 100% vendido. Eu falava, cara, se tá vendendo, se alguém vendeu, eu também consigo. Então, se alguém consegue ser um corretor de luxo, eu também consigo. Então, assim, obviamente, você tem que pagar o preço, né? Você tem que investir muito na sua profissão, você tem que investir muito em você, mas que todos conseguem. Poucos são porque não pagam o preço. Porque não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite, a não ser que você venha, né, de uma família onde você consiga bons contatos desde o início. Mas, normalmente, a nossa profissão é algo que é construída. Então, confiança é construída, carreira é construída, como em todas as profissões, né? E é investimento. Investimento em conhecimento, investimento na vida, no lifestyle mesmo. É você investir em você. Que vai fazer com que você tenha argumentos para sentar de frente do cliente, que você tenha, né, conhecimento dos produtos. Obviamente, isso é o básico, você conhecer o produto que você está vendendo, porque tem muito isso também, tá? Acontece. Nossa, Chega corretores que querem parceria comigo, mas que eles não sabem absolutamente nada do produto. Então, e eles buscam parceria justamente para não perder o cliente. Eu faço parceria sem problema algum. Quem quiser parceria, eu faço. Para não perder o cliente. Mas o básico é você conhecer o produto e você investir em você. E isso vai te trazer o diferencial. E aí, obviamente, o corretor de luxo é resultado, né? Resultado. Quanto mais resultado você tem, obviamente, né? Quanto mais resultado a gente tem, mais a gente consegue investir na gente, enfim, e acaba acessando lugares diferentes, né? E aí você acaba tendo um network diferenciado também. Com certeza. E falando em resultado, sabe mais ou menos quanto foi o teu VGV nos últimos 13 anos? Eu ia perguntar agora. Sabia que não? Não revela. Não, pior que... Eu parei pra fazer nos últimos tempos porque o que acontece? Por muitos anos eu gerenciei corretores, né? Então, fiz um VGV gigantesco. Só que, assim, o VGV onde eu assessorava
né? Eu assessorava e a venda era focada no corretor, né? Então, assim, hoje o meu VGV é meu, exclusivamente meu. Não é de uma equipe, não é de uma imobiliária. É meu, né? Mas foram alguns. Graças a Deus, alguns, assim. E na época que eu fazia a assessoria também, eu plantei ali, né, a minha semente. Mas eu ficava extremamente feliz do corretor tá alcançando, né? Hoje os meus melhores amigos são corretores. É o meio que a gente vive, né? Não tem que dizer. A gente tava até comentando esses dias, né? A gente sai pra... Palestra, alguma coisa. Palestra, alguma coisa. A gente sai, às vezes, pra jantar e tal, com amigos. A gente só fala disso. A gente vive realmente isso, né? O nosso mercado 24 horas. E as pessoas que a gente conhece, né? As minhas amigas são corretoras, as pessoas que eu já trabalhei, enfim. Então, né? Principalmente em nossa região, assim, então. É verdade. E qual que foi o apartamento mais caro que você já vendeu? Mais caro que eu vendi foi um Sena Tower, uma mansão de 45 milhões. Uau, olha só. E como é que foi esse cliente aí, essa venda de 45 milhões? Foi um cliente já antigo, um cliente novo? Alguns me perguntam se é lead, sempre. Eu nunca tive essa sorte, assim, de vender, né, pra lead, assim. Não pra vender números altos, assim. Não, essa venda de 45 milhões é até uma curiosidade, que é um cliente que compra comigo há 10 anos. Ele comprou o primeiro Yacht House, primeira venda minha do Yacht House. Ele comprou, ele até fala assim, os maiores cheques da minha vida é pra você. É com você. É com você. Mas é confiança. Ele comprou um Yacht House e ele fala pra todos os amigos. Ele seria o meu melhor sócio que eu teria, porque ele é o que mais vende pra mim, que ele vende pros amigos. E ele comprou um Yacht House e valorizou o Yacht House 3 vezes até a entrega. Então, ele fala, né, o tempo inteiro assim, porque a melhor propaganda que tem é ter o cliente satisfeito, claro, né? Ter o cliente satisfeito. E valorizou 3 vezes. Ele falou assim, nossa, foi o melhor negócio. E hoje ele indica o Sena para todos os amigos. Né? Porque é uma realização, ele gosta muito do meio, do automobilismo. E então, nada melhor do que uma indicação. A indicação no nosso mercado, assim, é metade do caminho andado. Né? Porque ele já vem certo e aí só você fazer o teu trabalho bem feito. A gente faz um trabalho bem legal com indicação também. E teve vendas da gente, o cara indicar de manhã e à noite fechar a venda. Nossa, então, não é nem 50%. Aquela venda ali foi 99% já feita, né? Já vem construída. Exatamente. Já vem construída. E a maioria das tuas vendas são indicação, né? Ou já teve vendas altas, assim, de lead também? Não, de lead não. A maioria são de clientes que já são da carteira. Ah, show. Já são da carteira, sim. Aí vem por indicação os clientes, né? Que eles... Amigos, né? Outro detalhe, assim, que tem um outro cliente que comprou comigo, que ele fala assim... Fala com ele, fala que eu quero ele como vizinho, né? Então, é uma indicação de ouro, assim, né? Porque ele quer estar no mesmo ambiente dos amigos, né? É mais um argumento de venda, né? Nossa, muito bom. E a gente sabe, Liliane, que tem uma presença bem forte, né, nas redes sociais. Como é que foi, desde da virada ali da gestão, né, do que estava no Yacht House para corretora, como é que foi essa transição? Foi ali que tu já começou a parte de rede social? A gente sabe que hoje cria uma autoridade, né, pra gente. A gente está aqui fazendo isso por conta disso, né? Para mostrar o mercado e criar essa autoridade. Como é que foi essa virada de chave para ti? Então, na verdade, eu não gostava nada. Nossa. Como eu trabalhava atrás, né, na assessoria, então, obviamente, quem era a estrela é o corretor, né? Então, eu não aparecia com o resultado, aparecia com as vendas, mas não aparecia, né, da forma que apareço hoje. Eu decidi em fevereiro do ano passado, faz praticamente 1 ano só que eu tô. Uau! Que eu tô como corretor. E aí, eu fui trabalhar com o Guilherme Pilger, que é bem conhecido na região, enfim, tem uma estratégia né, de venda, de marketing muito grande. E nós viramos sócios, né? E o Guilherme resolveu fazer uma série. A primeira série do mercado imobiliário, que é Vende-se Balneário. A gente assistiu. E ali que me destravou para as câmeras, porque ele falou assim, ou você vai ou você vai. Então, e aí eu comecei a gravar. Hoje... acaba sendo natural. Por quê?
Natural, né? Eu tenho um diretor criativo onde a gente faz roteiro, enfim, e programa. Então, a gente tá sempre programando, sempre produzindo, independente, né? Vendeu... o que as pessoas pensam, né? Vendeu um apartamento de 20 milhões, vai tirar um ano de férias, né? Não. A gente vê que no você tá outro sempre dia trabalhando. você tem que estar trabalhando. Então, eu procuro hoje criar uma constância de vídeos, né? Vídeos de produto, enfim. Deveria fazer mais, né? Deveria fazer aquele storytelling diário, mostrar a rotina. Mas como é tão corrida nosso dia a dia, né? Eu até falei para os meninos que trabalham comigo assim, a falta que faz você ter realmente um videomaker. Eu fui para Miami agora na Fórmula 1, em Mônaco, os dois na Fórmula 1. E aí tava lá o Pablo Marçal com o Medina, que é o videomaker dele. E às vezes eu sempre pensei assim que era... que era besteira, tal, com alguém o tempo inteiro acompanhando. Mas é fantástico, porque a produção de conteúdo, né, que se faz, e quantas coisas que os meus olhos viram. Mas, assim, o foco também é aproveitar um pouco da viagem, então você não fica gravando tudo. Seria fantástico se tivesse alguém produzindo o tempo inteiro. E produzindo naturalmente, né, mostrando, assim, o que realmente os nossos olhos veem, né, a nossa rotina. Porque... segredo do sucesso é disciplina. Disciplina, constância. É o que o Ayrton Senna, né? O meu ídolo. A gente vê que tu gosta bastante. Gosto muito, meu ídolo. Ele era o exemplo, né? De determinação, de persistência. Então, não vai dar certo na primeira vez. Dificilmente, pode dar? Pode. Dificilmente vai dar certo algo na primeira vez que você faça. Só que se você desistir, nunca vai dar. Então, quanto mais você faz, mais você se aprimora. Tipo, em rede social e em tudo na vida, né? Isso é regra, né? É regra. Tudo que a gente faz com constância, a gente vai ficar bom, né? Então, tem gente que fica postergando, faz com constância a procrastinação. Então, fica muito bom nisso, né? Então, é um diferencial a gente fazer todo dia, nem que seja 1%. 1%, mas tem que fazer, né? A disciplina, ela vence o talento. E isso dela é um diferencial, né? Imagina, vendeu 45 milhões e tá sempre ali nativa, sempre trabalhando. Não é aquele corretor acomodado, né? Que vendeu ali, já parou, já vai viajar, já... É verdade, some. A gente conhece, né? Alguns corretores que vende um apartamento de 1 milhão e some durante 3 meses. Aí acaba o dinheiro e volta. Não. É que assim, logo no início, quando você começa e você ganha uma comissão alta, obviamente que enche os olhos, né? Primeira coisa é trocar de carro. É verdade. Vai trocar de carro, a mulher vai comprar bolsa, enfim. Só que ao decorrer dos anos, eu tenho uma boa estrada de altos e baixos. Não é uma ascensão constante, porque eu acredito que na vida nada é constante. Nem nossos batimentos, tudo na vida, não é? É aprendizado. Eu tô surfando uma onda de algo que eu já plantei há muito tempo. Só que, assim, se eu não continuar produzindo, né? Se eu não continuar... daqui a pouco... Os meus clientes me esquecem, que é o principal dos meus clientes. Porque, assim, não é a audiência do Instagram, né? Eu não ganho dinheiro com o Instagram, eu não ganho dinheiro com imagem. Eu ganho dinheiro vendendo, só que eu preciso ser lembrada pelo meu cliente. Eu preciso que quando ele pense em vender ou ele pense em comprar, que ele lembre de mim. E ele só vai lembrar de mim se o meu nome estiver por aí, entendeu? Porque senão... Isso é verdade. Isso acontece muito, tá? Quando eu era assessora gerente, né? Eu falo assessora. Nas construtoras... A própria reclamação dos clientes. Eles compravam com fulano ganhava, né, 6 dígitos de comissão e nunca mais dava um oi pro cliente, como tu perguntou, Nicole, ele nunca mais dava um oi. E ele falou assim, cara, eu só quis a minha comissão, eu nunca mais vou comprar com ele. Imagina, se sente... usado. E o cliente que compra uma vez é muito mais fácil dele comprar a segunda. Principalmente se ele ganhar dinheiro, né? Se ele ganhar dinheiro contigo, é muito mais fácil. Ele vai voltar a comprar. 50%, 90% de chance dele comprar de novo. Principalmente no mercado que a gente atua aqui. Porque, digamos, eu sou de Chapecó. Chapecó é uma cidade de primeira moradia, né? E a primeira moradia, o que acontece? Às vezes, a pessoa... a vida inteira guarda o dinheirinho
para comprar o primeiro apartamento. E ela vai trocar daqui 10, 15 anos, talvez ela mude de imóvel. Ou senão ela fica 50 anos no mesmo imóvel. Mas a característica do nosso mercado aqui é evoluir muito rápido. Então ele vem a primeira vez e compra um de 500, daqui a pouco ele já trocou por um de 1 milhão, daqui a pouco ele já quer na segunda quadra, e o sonho dele é o frente mar. E até ele chegar no frente mar, ele não vai desistir. Então ele volta a comprar muitas vezes, né, durante a vida, né? E se o corretor fez um bom trabalho, vai ser com ele. Claro, com certeza. Até quando ele chega no frente mar, ele diz, pô, mas quanta gente ganhando dinheiro aí com aluguel, com revenda, vou comprar mais um. E vai Exatamente. assim. O pessoal, realmente, o nosso mercado aqui, ele é maravilhoso para investidor ganhar dinheiro e, claro, para qualidade de vida, né? A gente sabe que a gente vive hoje Santa Catarina é o melhor estado do Brasil, né, para viver. E a nossa região aqui do litoral, eu acredito sinceramente que é a melhor de Santa Catarina. E olha, quando a gente viaja, Matheus, a gente vê que assim, não perde em nada, tá? Para outros lugares. Pois tipo, tava em Miami. Miami tem praia, Nossa. tem barco, tem prédio, tem restaurante. Aqui também tem tudo, né? Mônaco vive, né? É uma questão mais de classe, luxo, né? De histórica. Mas tudo que tem em Mônaco tem aqui. Pois né? Então, assim, a vi, gente não fica devendo nada. E eu vi eu acho que foi o DWV que postou, que Mônaco é o lugar mais caro, vamos dizer assim, em questão de metro quadrado, né? Hoje 1 milhão lá compra 14 metros quadrados, alguma coisa assim. É o mais caro e é onde as pessoas mais ricas estão. Mais ricas do mundo. Mônaco é um paraíso fiscal, então não tem tributação lá. Você compra, não tem imposto. Mônaco tem um príncipe, tem um principado. Eu até fui no Palácio do Nossa, Príncipe. que legal. É maravilhoso, a história é fantástica, assim. Mônaco praticamente tem donos. Tem 3 pessoas que são donas de Mônaco, que mandam o governo. E ele, assim, ele é um principado independente. Então, ele tá pertinho da França, né? Mas as leis, tudo é dele. Tanto que, assim, não tem Uber em Mônaco. Uma curiosidade. A Uber não pode entrar em Mônaco. Não pode nem entrar. Entendeu? Então, assim, regras específicas, né? Do Principado. E funciona muito bem. Porque eles que mandam, né? Sim. E onde tem 1 ou 2 ricos, a tendência é ter o terceiro, o quarto, né? Então eles vão se juntando ali, né? Lá tem uma curiosidade que 38% da população é milionária. Nossa. Olha só. Uau. 38%. Lugarzinho pra fazer um network, eu tô falando de milhões de dólares, de euros, né? De euros. Euro. Milhões de euros. Uau, olha só. Que bem diferente do milhão do real, né? O network dela é de milhões mesmo, realmente, né? Esse investimento é um investimento alto, mas é um investimento... Tipo assim, você vem com uma carga cultural, as pessoas que você conhece. Porque assim, network abre portas que diploma algum... que, sabe, nada pode explicar o que uma porta aberta pode fazer na tua vida. O que uma apresentação de uma pessoa muda, literalmente. Muda literalmente a sua vida. É verdade. A pessoa certa muda a sua vida. Networking é a chave, né? É a chave de... É a chave. Principalmente pro nosso mercado, né? Sim. Nosso mercado, como a gente falou, a indicação... Conexões, né? Porque a gente precisa de se conectar, né? E até porque o nosso mercado, assim, hoje a gente tem um produto, amanhã tem outro, né? Então, o que não, às vezes não funciona com um, não dá certo para um, vai dar para o outro, só que você tem que estar sempre em constante expansão. E voltando a falar ali do teu livro, né, que você vai lançar agora. Da onde que veio essa vontade? O que te inspirou? Né? Esse livro é feito para os corretores ler, para os clientes? Conta um pouquinho para nós. Então, é um livro bem especial. Na verdade, eu fui convidada, eu estava em Las Vegas. Estava viajando e veio o convite. E é um livro em coautoria, tá? São 30 corretores do Brasil todo, do mercado de luxo. Alguns aqui da nossa região também. A gente viu. O convite veio pelo Flávio Mendonça, né? Tem o Flávio e o Gustavo, que já atuam no mercado de luxo, né? Principalmente em São Paulo há muito tempo, no Cidade de Matarazzo. E foi uma iniciativa deles, né? Cada um tem um capítulo com 8 páginas e ali a gente descreve, né? Parte da história, parte dos segredos, né? Dessa carreira, né? O que faz você ter os diferenciais em relação a negociações, a resultados.
E é um livro que, mesmo sendo em coautoria, é muito importante, assim, porque a gente vai... É aquela coisa, assim, sempre falar que você tem que ter um filho e deixar, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Então, o livro tá vindo. O livro tá vindo. E tem mais um detalhe, que tem um Connect Mob também. Pois é, eu ia perguntar disso agora. Tava ali na próxima. Como é que foi isso? A gente viu hoje, né, que postaram na data da gravação desse episódio, vai ser uma das palestrantes do mercado de luxo no Connect Mob, né, que é o maior evento, pra quem não conhece, podia explicar o que é o Connect Mob e como é que foi esse convite, né, pra palestrar lá. Então, assim, se eu contar pra vocês de novo, vocês vão viajar amanhã. O convite do livro, que parece ironia, o convite do livro eu tava em Las Vegas. Nossa, olha só. O convite do Connect Mob, eu tava em Cannes. Uau! Eu tava em Mônaco ali e eu fui passear em Cannes num dia. Já tinha acabado o Festival de Cannes e eu fui. E nisso eu recebo uma mensagem. Aquela mensagem, assim, e, obviamente eu tava mais desligada de trabalho, né? Porque você tava lá aproveitando. Internet ruim, minha internet tava péssima, assim, eu recebi um WhatsApp. E falava assim, aqui, né, fulana de tal, do Connect Mob. E a gente analisou o seu perfil. E gostaríamos de saber se você tem disponibilidade para setembro estar. Falando, eu chorei. Que honra, porque, né? assim, o Connect Mob sempre foi uma referência. Uma referência, assim. Brasil, É né? uma referência no Brasil. São grandes nomes que vão estar lá. Eu vou fazer parte de uma mesa onde vai discutir sobre o desejo do mercado de luxo. Tá? Então, levando, obviamente, a nossa região. Eu falo assim que a gente vende imóveis de 20, 30 milhões, porque a nossa região tem produtos desse ticket, né? Que propiciam a gente ter esses resultados. Então, aliado a esses resultados são as incorporadoras e a cidade também. E o Connect Mob vai acontecer no dia 3 e 4 de setembro, tá? Em São Paulo. E vai reunir diversos nomes dos gigantes do mercado imobiliário. Outros nomes também, Leandro Carnal vai estar. E é muito importante, assim, para quem quer se atualizar, conhecer, né? Sobre o mercado imobiliário de uma forma geral. Eu tenho uma amiga minha que é advogada e ela trabalha no jurídico de imobiliário. Ela falou, eu não vou perder, eu tenho que ir. Nós, né? Vamos dar um jeito de Exatamente, a gente comentou aqui em off, Vamos fazer uma né? caravana. Eu falei pra minha vamos fazer uma caravana, todo mundo. Vai todo mundo pra lá. Não, esse evento a gente perdeu do ano passado por pouco. Quando a gente viu, já tinha passado a data, já tinha ido. Mas esse ano a gente vai. Em setembro a gente vai. E é muito importante, porque assim, vocês vão estar alinhados, né? Vão estar no meio dos corretores do Brasil todo. Então, a conexão, é evento para corretor. Mas é um evento completamente diferente, né? Vai ter construtora, vai ter tudo, né? Então, é muito importante. E em novembro, eu vou para Nova York. Daí eu vou prestigiar uma amiga lá em Nova York que vai estar no tapete vermelho do... Uau! A Gabi. Eu comentei sócia em Orlando. Comentei com a Nicole. A Gabi Sadler. Isso, da Netflix, né? Da Serhant, né? Famosíssimas. A Gabi foi uma conexão surpresa também, que ela veio pelo meu Instagram. Uau, olha só. Ela veio pelo meu Instagram e a gente se conectou. E daí eu vi que ela era brasileira. E daí eu comecei a falar. Falei que a gente tava gravando aqui, enfim. E aí, eu que trouxe ela com a FG. Eu que trouxe ela pro Sena. E a minha sócia na Flórida, ali em Orlando. Principalmente em Orlando. E a gente criou uma parceria muito, muito legal. Ela vai ser host de um canal de TV americano. Que, na verdade, é uma TV brasileira nos Estados Unidos. E a gente vai fazer uma ponte. Eu vou gravar aqui com ela e vou gravar lá com ela. Então, vai ser uma ponte de Brasil e Orlando. Ainda mais visibilidade, né? Realmente já tá em outro patamar, né? Não, tá e tudo por conta... A gente fala, né? Que Tudo por conta disso. eu ia dizer, hoje tá na palma da mão. Quem não é visto não é lembrado. Postei ontem um vídeo do Sena. Ontem. Da altimetria do Sena. Veio um cliente de Boca Raton. Boca Raton é pertinho de Miami ali. Queria mais informações, já estão vendendo, não sei o quê. Assim, ele já acompanha, ele já vê. Porque assim, ele não vem... Ele é meu amigo há muito tempo. Só que assim, é a constância de postagem. Eu já postei o vídeo várias vezes. Falar, às vezes o cliente nem sabe que quer ele comprar. E só que assim, ele viu que eu postei, alguma coisa ele tem. Então, assim, não é a primeira postagem também que, nossa, vai vir 10 clientes, postou uma vez, não deu cliente, não posto mais.
Não! Eu já postei ontem, quando ele me perguntou assim, já tá vendendo, quase que eu disse, meu Deus, tu não viu? Eu vendi um monte, como é que já tá vendendo? Já tá esgotando, Tu não viu? logo Tu não tem viu? mais, né? Mas assim, é o time dele. É o time que naquele momento despertou. Não, Entendeu? na semana passada, né, a gente fez uma venda Foi, para um pelo cliente do Instagram. Instagram da Nicole. O cliente, que ele loucura. veio na quarta, fechou a venda na sexta, se eu não me engano. Nossa, que bênção. E E veio claro, pro Instagram. É, De veio tanto, pelo Instagram. o Matheus tá sempre postando e marcando, né? Daí Não, e a sempre gente tá criou o sempre- Instagram da nossa imobiliária agora, e daí eu tô repostando uns vídeos antigos. Aí até a Nicole, meu Deus, mas o que você tá postando vídeo antigo? Tem que... E foi através desse E foi vídeo. por conta desse vídeo antigo que o cliente veio e comprou. É. Então, o nosso Instagram, nosso marketing pessoal, né? A gente tem que estar sempre tendo constância. É uma vitrine, na uma verdade. vitrine. uma É a vitrine, é a maior vitrine do mundo, né? É a internet. E é a ferramenta que eu mais uso, assim, né, eu não sou do YouTube, não sou do TikTok, eu acho que todas são válidas, tudo é válido, porque cada um também tem, né, gosta de produzir de uma forma, mas eu acho que o Instagram é a ferramenta mais assertiva hoje tá na mão de todo mundo tem, né, então... Né? O algoritmo ele é responsável. Cliente pro Senna, cliente pro Senna. Já sabe. O algoritmo ele é responsável, né, pela isso entrega. aí. Então, E, ô Liliane, falando sobre a nossa região, a gente sabe que a gente vive numa região maravilhosa, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, nosso litoral norte catarinense aqui, né? O que tu vê, por exemplo, focando em Balneário Camboriú, o que falta para Balneário Camboriú se tornar realmente um mercado global e um mercado que o mundo inteiro quer comprar? Ou já se tornou esse mercado? já é, porque assim, eu tô há 10 anos lá, eu vi o quanto migrou a questão de clientes. Até é um dado bem importante. Logo que eu comecei, o principal cliente que investia na nossa região, principalmente Balneário e Itapema, era o interior de Santa Catarina, como ainda é, Mato Grosso, né? Interior do Paraná, era esse público, tá? O paulista, ele tinha muito receio com Balneário. Migrou muito. Hoje, a maioria dos meus clientes são paulistas. Olha. A maioria. Eu tenho cliente carioca, eu tenho cliente do Amapá, eu tenho cliente de Goiás, eu tenho cliente do Brasil todo. Então, migrou muito relacionado ao Brasil. E a questão, obviamente, desses projetos, onde tem assinatura, que tem co-brand, né? Faz com que a cidade, né? E principalmente a questão de valorização, faz com que as cidades, e de uma maneira geral, porque Balneário aumenta a régua, Itapema, Brava, todo mundo acompanha esse crescimento. Eles também se beneficiam, né? Itapema se beneficiou muito de Balneário, pela escassez de Balneário. Faz com que tenha essa visibilidade. Então, quanto mais projetos que sejam conceituais, né? A gente fala do Senna, né? Fala de projetos que estão por vir, que é o do Emiliano, do Hotel Emiliano, que é o Futuro Armani, né? Aqui na região também provavelmente vai ter Mercedes, Porsche, assinaturas, né? Que vem tem Versace também lá na região da Brava, que vem com essa assinatura, faz com que tenha maior visibilidade mundial. O que falta ainda? Falta alguns ajustes de cidade, né? A cidade estar preparada para esse cliente. Então, infraestrutura, graças a Deus, tanto aqui quanto lá, a gente trabalha com o apoio do público-privado, que faz com que as coisas aconteçam de uma forma muito mais rápida, porque as construtoras, elas têm interesse que a cidade seja desenvolvida. É o exemplo do pier, né? É o exemplo do alargamento de faixa de areia. Então, as construtoras, elas têm o interesse para valorização, quem ganha é os moradores, é a cidade, porque ambos trabalham junto. Então, o público trabalha com o privado. Mas, obviamente, a gente precisa de restaurantes com estrela Michelin lá. Precisamos de um mall, de um shopping onde traga marcas de luxo, de desejo, Chanel, Prada, Louis Vuitton. Porque existe um mercado muito fervoroso que vai ter que ir para São Paulo. Tem que ir para São Paulo, tem que comprar fora do Brasil, que hoje já é um mercado. Às vezes né? Ganhou uma comissão grande, quer comprar um presentinho pro cliente, quer comprar um presentinho para alguém, né? Não tem. Então, assim, esses detalhes vão ser ajustados. As construtoras de Balneário
já pensaram nisso, né? Tem projetos que vai vir um mall de luxo, né? O próprio Senna vai vir com restaurantes Estrela Michelin, que vai fazer com que realmente a cidade ela assuma outro patamar. Né? Então, como São Paulo, né? Hoje, Sim. o que você quiser no mundo tem em São Paulo. Não é difícil você ter algo que tem em algum lugar que não tem em São Paulo. E Balneário Camboriú também precisa ter isso. Show de bola. A nossa região pede, né? O pessoal vem pra cá, eles querem qualidade de vida, não é só a praia. Muita gente pensava isso, né? Qualidade de vida é só morar na praia. Mas quando vem pra cá, muitas vezes o cara quer vista pro mar, mas não vai nem na praia. Sim. Né? Ele quer o conforto, né? Ele quer ir num restaurante onde ele não vai pedir o preço do vinho. Ele quer simplesmente que tenha o vinho que ele goste, né? E isso faz com que, obviamente, a régua suba da cidade, né? Show de bola. Agora a gente tem um bate-bola aqui no podcast. São perguntas, tu responde a primeira coisa que vier na tua cabeça. Meu tá? Deus. Vamos ver isso aqui, ó. Um empreendimento que te orgulha. Yacht House. Um lugar que você ama em Balneário Camboriú. Barra Sul. Uma negociação que te marcou. Vamos dizer assim, um empreendimento com uma negociação que te marcou. O Senna, sem dúvida. Não tem como marcar, né? Um valor que você não abre mão na sua carreira. Caráter. Uma referência no mercado imobiliário. Pode ser nacional ou internacional. Augusto Braga. Uau. Vai anotar. Não, eu já sigo conhece? ele. Um sonho que você ainda quer realizar. Tem uma família. Uau, olha só. Olha só. E não sei se tu quer comentar mais alguma coisa, mas a gente já está encaminhando pro final do podcast. A gente tem um quadro aqui final, onde tu aí olha para a câmera, dá um recado. Imagina que a nossa região aqui de teus clientes, Balneário Camboriú, Praia Brava, Itapema toda, tá te assistindo. Qual que seria o recado final que tu deixa para essas pessoas? Eu quero dizer, a frase que vai pro meu livro, que o céu não é o limite, né? E que a gente sempre pode muito mais do que a gente imagina. Então, toda vez que eu faço uma venda de milhões, sempre tem algo além. E tudo isso é graças a não desistir. Então, não desistam, persistam e que todo mundo pode alcançar os seus sonhos. Uau. Nossa, muito bom. Forte. E pra quem não te segue ainda, como é que faz pra te seguir? Onde é que tu tá? Como é que tá o teu Instagram? Pode me chamar lá. Liliane Porsche, P-O-R-S-C-H. Não sou herdeira da Porsche. Mas vocês vão conseguir me achar lá. E vai ser um prazer, todos conectados. Eu respondo todo mundo. E muitos vêm me pedir dicas. Pode deixar lá que sempre rola um áudiozinho explicando um pouquinho. Lili, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada por ter trazido essa visão aí do mercado de luxo de Balneário Camboriú e região. Foi um prazer mesmo. Exatamente. Obrigado pelo teu tempo, né? A gente sabe que hoje é o ativo mais escasso que a gente tem, né? Então, muito obrigado de verdade. Imagina, eu que agradeço, Nicole, Matheus, pelo convite, né? Por estar aqui. E é uma honra também estar aqui com vocês. Parabenizo, né? Como eu falei no início, parabenizo pela iniciativa, né? São esses detalhes que fazem com que a gente, né, cresça, que a gente vá plantando a nossa sementinha. E informação, assim como o tempo é um dos ativos, informação e conhecimento também. Então, quanto mais conhecimento vocês geram, pode ter certeza que vai gerar muitos frutos para vocês. E quanto conhecimento aqui hoje, né? A gente sempre fala, o podcast aqui pra gente é uma sala de aula, né? É uma consultoria aqui grátis. Então, é isso aí. A gente tem um mimo pra te entregar depois, não ficou pronto agora, mas a gente vai te entregar em off. E pra você que tá assistindo a gente aí, se inscreva no canal do Itapema Cast, siga a gente também no Spotify e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.